Covid-19. Estudo sugere que a vacina da AstraZeneca é eficaz contra a variante de Manaus, diz mídia. O Brasil vive uma segunda onda da pandemia, com alta de casos e mortes. Na quarta-feira, 3, o Brasil registrou um recorde de mortes em decorrência da Covid-19. Dados preliminares de um estudo realizado pela Universidade de Oxford, Reino Unido, indicam que a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca é eficaz contra a variante de Manaus, afirmou nesta sexta-feira, 5, a agência Reuters, que confirmou a informação com uma fonte ligada ao tema. A informação sugere que a vacina não precisará ser modificada para proteger contra a variante de Manaus. A fonte não forneceu a eficácia exata da vacina contra a cepa, mas afirmou que os resultados completos do estudo devem ser publicados em breve, possivelmente ainda em março. A fonte que pediu anonimato porque os resultados ainda não foram divulgados. A informação vem à tona pouco tempo após um estudo de pequenas amostras sugerir que a vacina desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac pode não ser eficaz contra a variante brasileira da Covid-19. A Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, que enviou as amostras que serviram de base para o estudo, afirmou à mídia que não tinha informações sobre o estudo, porque era dirigido pela AstraZeneca, pela Universidade de Oxford. O Brasil já registrou 261.188 óbitos em decorrência da Covid-19 e 10.796.506 diagnosticados da doença, informou o consórcio entre as secretarias estaduais de saúde e veículos de imprensa na quinta-feira, 4, com a agência Sputnik Brasil. Universidade portuguesa suspende professores que disse que mulheres brasileiras são uma mercadoria. Suspensão vai durar 90 dias. A Universidade do Porto, no norte de Portugal, suspendeu por 90 dias um professor de economia que, entre outras falas preconceituosas, disse que as mulheres brasileiras são uma mercadoria. A denúncia, feita por 129 alunos, ressalta que o docente constantemente discriminava os estudantes brasileiros. No documento, o qual a Sputnik Brasil teve acesso ao grupo de alunos de licenciatura em Ciências da Comunicação, Jornalismo, Assessoria, Multimídia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, FLUP, externaliza sua preocupação com a má conduta do professor Pedro Cosme da Costa Vieira. Segundo eles, muitas de suas falas incitam o ódio, constituem crimes de assédio e discriminação. Os estudantes listaram 12 exemplos de comentários preconceituosos do docente enquanto ministrou a disciplina Introdução à Economia nos anos letivos de 2018, 2019 e 2019, 2020. O caso foi noticiado pelo Jornal Público e confirmado pelo Sputnik Brasil. O professor auxiliar da Faculdade de Economia do Porto, FEP, Costa Vieira, e descrito pelos estudantes como figura polêmica, mesmo antes de dar aulas na FLUP. Eles recordam que o docente já havia preferido frases racistas, como a patrulhada que atravessa o Mediterrâneo devia ser obtida a tiro, que foi sutilmente repetida no ano letivo de 2019-2020. Em 2015, ele já havia escrito em seu blog econômico financeiro essas e outras ideias, tais como não tenha vergonha em reconhecer que é racista, pois é algo universal, todos nós somos racistas. Isso está gravado nos nossos genes. E se fizesse o abate sanitário de todos os infectados com SIDA/AIDS, a doença desapareceria da face da Terra. Na sequência dos acontecimentos, à época, Costa Vieira sofreu uma sanção
de suspensão por 30 dias, determina pela reitoria da Universidade do Porto por condutas relacionadas com a mesma temática, mas em contexto diferente, conforme se lê em despacho assinado pelo diretor da FEP, José Manuel Janeira Varejão, ao qual a agência de notícias Sputnik Brasil teve acesso. Alarme instalado na Universidade do Porto, nomeadamente na Faculdade de Letras, pelo facto de as condutas relacionadas estarem em obstrato relacionado com incitamento ao ódio, discriminação e presença e o exercício das funções decentes do professor Dr. Pedro Cosme da Costa Vieira não se revela, o SIC, conveniente ao bom funcionamento das unidades circulares em causa e ao apuramento da verdade, lê-se em outro trecho do despacho. Os universitários denunciantes alegam que vários alunos deixaram de frequentar as aulas de Costa Vieira pelo ambiente tóxico e discriminatório, pautado por recorrentes comentários sexistas, machistas, racistas e xenofóbicos. Entre os exemplos analisados, eles citam que o professor admitiu entender os homens que assediam mulheres em ônibus no metrô. Ao entrar na sala e ver tantas mulheres presentes, perguntou se não tinha louça para lavar, entre outras fases marcantes e chocantes. Sabem o que é uma caçadeira, aquela arma que os homens usam para matar as mulheres. E os homens cansam-se porque não querem comer sanduíches. Lê-se na denúncia feita pelos estudantes. Atos configuram crime vil e desumano, disse o diretor de licenciatura. O documento foi encaminhado pelos estudantes ao diretor de licenciatura em Ciências da Comunicação, Vasco Ribeiro, que, por sua vez, comunicou os fatos à direção da FLUP, conforme ele explica a Sputnik Brasil. Por sua vez, a direção da FLUP encaminhou a denúncia para a direção da FEP, onde o decente professor de carreira. Em menos de 48 horas, a direção da FEP suspendeu o docente e abriu um processo de averiguações cumprindo a lei da função pública. Cabe-me só lamentar os alegados atos do docente, pois configuram um crime vil e desumano que me envergonha de sobremaneira, lamenta Vasco Ribeiro. A denúncia relata ainda que a Costa Vieira realizou vários ataques racistas e xenofóbicos dirigidos a negros e a ciganos. De acordo com os alunos, haviam ataques constantes relativos ao continente africano, contando histórias mal fundamentadas e sem qualquer tipo de responsabilidade social no que diz, como, por exemplo, que na África só se usa roupa reciclada de segunda mão. O documento incluiu também citações diretas de frases ditas pelo professor durante as aulas, como: a minha casa estava tão desarrumada que eu disse a um cigano que a minha casa parecia um acampamento cigano. Um estudante que pediu para ter sua identidade preservada relatou Sputnik e o seu constrangimento. Eu me senti absolutamente enjoado, tal como a maioria dos alunos, e os comentários do professor mostram uma clara falta de responsabilidade social, disse o aluno de ciência da comunicação. Ele admite que o estudante ficaria surpreendido com a velocidade com que a Universidade do Porto reagiu ao episódio. Avalia que a FEP agiu corretamente ao suspender a Costa Vieira, impedindo de dar aulas para mais uma turma no semestre letivo.
que se inicia, já que a punição começou a contar a partir de 15 de fevereiro. Efetivamente, pensávamos que era um processo que ia demorar meses em 3 ou 4 dias. Criou-se uma resposta, foi lançado o despacho e o professor foi suspenso por 90 dias preventivamente. Agora foi aberta a inquirição que vai apurar que a ascensão o professor vai receber, se vai ser expulso, demitido, pagar multa ou que seja. Foi bom FEP suspendê-lo logo enquanto avalia o caso, opina. A MP investiga ataques anônimos a estudantes estrangeiros nas redes. Não se trata de um caso pontual. Em outubro do ano passado, a Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, AFUP, denunciou que o aluno foram alvo de ataques xenofóbicos em páginas de rede social anônimas criadas unicamente com esse intuito. Os casos foram identificados e encaminhados ao Ministério Público, que investiga a autoria. O caso foi revelado pelo Jornal de Notícias. Um dos perfis anônimos no Instagram, Apanhei Covid na FLP, mostrou em uma postagem símbolo do novo coronavírus, rodeado por macacos com uma bandeira do Brasil e a frase sobre ajuntamentos de brasileiros na FLP. Outra conta anônima no Twitter, Confissões da FLP, também dirigida a ataques xenofóbicos e racistas, em sua maioria contra brasileiros. Ambas páginas foram retiradas do ar depois de serem denunciadas. José Araújo, presidente da AEFEUP, confirmou que a xenofobia se deu de forma generalizada contra estudantes estrangeiros, mas contra brasileiros em particular. De acordo com ele, após a denúncia e a realização de um ciclo de seminário com tópicos como xenofobia, racismo e igualdade de gênero, a situação tem melhorado neste ano. De fato, notou-se que a divulgação no Ministério Público e comunidade ficou muito mais sensibilizada a respeito desse assunto. Foi um dos objetivos alertar as pessoas que não pode adotar esse tipo de comportamento. Fizemos uma série de palestras para conscientizar os estudantes da nossa universidade, explicar José Araújo. Mas as denúncias da xenofobia não se restringe à Universidade do Porto. O movimento estudantil Quarentena Acadêmica revelou ter recebido, desde março de 2020, mais de 100 queixas de alunos internacionais, principalmente brasileiros, de atos xenofóbicos e racistas supostamente praticados por estudante e por professor da instituição de ensino superior em Lisboa, Coimbra, Aveiro e Minho. Em 2020, 5.477 novos estudantes estrangeiros entraram nas universidades portuguesas, somando um total de 58.092, dos quais mais de 50% são brasileiros, mestrando em antropologia no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. A cearense Renata Ribeiro diz que poderia escrever um livro sobre o preconceito contra seus compatriotas. Ele cita desde casos de professores comum que generalizou afirmando que os brasileiros não dominam inglês, ao exemplo de um aluno que insinuou que as estudantes brasileiras saem como os professores, que já levariam preservativos para a sala para usar com elas após as aulas. Ele disse que o professor chega na sala de aula e trouxe camisinhas. Hoje eu não me calei e perguntei de que o Brasil ele estava falando. De qual brasileira, pois somos 210 milhões de pessoas. Ele pediu desculpa contra a Sputnik Brasil. Em dezembro do ano passado, com pesquisa na Casa do Brasil de Lisboa, revelou que 85% dos imigrantes
entrevistados disseram que já ter sofrido algum tipo de preconceito em Portugal, conforme mostrou Sputnik Brasil. À época, a maioria dos inquiridos eram de nacionalidade brasileira, 71,1%, e mulheres, 78,8% e 23,9%. Aumento da gasolina também causa impacto no preço do etanol. Em alguns estados, o preço do etanol quase se iguala ao da gasolina. As maiores proporções foram registradas no Amapá, Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Pará. O consumidor afetado pelo preço da gasolina também está tendo dificuldades para recorrer ao substituto imediato nos veículos com motor flex motivado por uma combinação de entre-safra e aumento de demanda e o preço do etanol hidratado acumulado um aumento de 21,1% desde janeiro, segundo a Agência Nacional do Petróleo ANP. O preço médio do litro do combustível saltou de 3,221 para 3,901, conforme o levantamento semanal da ANP, apesar de ser mais cara que o etanol gasolina comum, subiu menos de 14,6% de janeiro a março. O preço médio do litro da gasolina no país passou de 4,622 para 5,299. No atacado, o aumento ainda maior, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da CPA, o etanol acumula alta de 35% nas usinas do Centro-Sul e é a principal região produtora do país. Dependendo do modelo do veículo, o etanol torna-se vantajoso quanto custa até ou menos que 75% do valor da gasolina, segundo o levantamento da ANP. Somente 6 estados atingiram essa proporção na primeira semana de março: Goiás, 68,9%, Mato Grosso, 69,3%, Minas Gerais, 72,8%, Amazonas, 74,4%, Mato Grosso do Sul, 74,7% e Sergipe, 74,9%. Em alguns estados, o preço do etanol quase se iguala ao da gasolina. As maiores proporções foram registradas no Amapá, 93,9%, Rio Grande do Sul, 91%, em Santa Catarina, 85,9% e no Pará, 83%. Mesmo com o etanol sendo desvantajoso na maioria dos estados, a demanda pelo substituto da gasolina está aumentando, de acordo com a edição mais recente do Boletim de Monitoramento da Covid-19 no Ministério de Minas. A energia, o consumo de gasolina em 2021 até 23 de fevereiro tinha caído 4,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Em contrapartida, o consumo de etanol hidratado subiu 6,1% na semana comparação. A demanda maior do etanol somam-se fatores ligados à safra de cana-de-açúcar tradicional. Entre-safra no início do ano encarece o etanol no primeiro quadrimestre. Neste ano, porém, a oferta continuará baixa por mais tempo. Segundo a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, única safra desde o ano deve atrasar por causa da estiagem no segundo trimestre do ano passado no Centro-Sul. Com menos chuvas na primavera, as plantações de canas estão levando mais tempo para se desenvolver, fazendo parte das usinas e adiar a colheita que acostuma ocorrer no início de abril. Durante a entre-safra, a produção de etanol de milho costuma substituir o combustível proveniente da cana-de-açúcar. O ritmo, no entanto, é insuficiente para repor a oferta até a metade de fevereiro, conforme o levantamento mais recente da única. A produção de etanol acumulava 29,68 bilhões de litros, de queda de 8,54% sobre os 32,45 bilhões de litros obtidos no mesmo período na safra de 2019-2020 com a Agência Brasil.
Brasil tem mais de 1,8 mil mortes e 75 mil casos na pandemia. O Brasil registrou mais de 1,8 mil mortes, 75.495 casos decorrentes da pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2 no último período de 24 horas, elevando os totais para 262.770 e 10.869.227, respectivamente. A informação foi revelada nesta sexta-feira, 5, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS. Esta é o 44º dia que o país contabiliza mais de 1.000 vítimas desde o início de 2021 e o quarto seguido em que a marca fica acima de 1,5 mil mortes. Segundo o boletim, as médias móveis de óbitos e casos em 7 dias continuam subindo com 1.419 e 50.085, respectivamente. A taxa de letalidade da doença permanece em 2,4%, mas e de mortalidade aumentou para 125 a cada 100 mil habitantes. Entre os estados mais afetados no país está São Paulo, com 2.093.924 casos de 61.064 óbitos. Os números elevados fizeram o governo de João Doria a colocar todo o território paulista na fase vermelha e mais restritiva a partir da meia-noite deste sábado 6, em uma operação classificada como a de guerra, enfrentando o pior momento da pandemia desde março de 2020. O Brasil é o segundo país mais afetado em todo o mundo. De acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins, em números absolutos, o país sul-americano está atrás apenas dos Estados Unidos, 522.221 no ranking de país com mais óbitos decorrentes da Covid-19 em relação aos dados de infectados. O país sul-americano fica na terceira posição atrás dos Estados Unidos, 28.873.800 e Índia, 11.173.761, com a agência ANSA. FHC diz sentir certo mal-estar por não ter votado em Haddad contra Bolsonaro em 2018. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, demonstrou arrependimento em ter anulado seu voto durante o segundo turno da eleição presidencial de 2018, disputado entre Jair Bolsonaro e o petista Fernando Haddad. Segundo o FHC, ele sentiu um certo mal-estar não ter votado em alguém contra Bolsonaro diante do que tem sido apresentado pelo atual governo. Ele também admitiu que pode votar no PT em 2022, caso a disputa entre o partido Bolsonaro se repita. A pior coisa é você ser obrigado a não ter escolha. Ao não ter escolha, permitiu que aconteceu a eleição do Bolsonaro teria sido melhor? Algum outro? Provavelmente sim. Pergunta se eu me arrependo olhando para o que aconteceu com Bolsonaro. Me dá um certo mal-estar não ter votado em alguém contra ele, disse FHC em entrevista à revista Época. O ex-presidente disse que foi a única vez na vida em que votou nulo. A decisão, segundo ele, ocorreu por não acreditar na possibilidade de que o PT pudesse realizar um bom governo. Embora eu reconheça que o outro lado tinha mais sensibilidade social do que o Bolsonaro, mas tinha medo que houvesse uma crise muito grande financeira, econômica e rachasse ainda mais o país. Questionado sobre um eventual segundo turno em 2022 entre Bolsonaro e um candidato petista, FHC admitiu que poderia votar no PT. De acordo com o ex-presidente, este voto depende de que do PT seria capaz de levar o país. Espero que não se repita esse dilema. Pouco provável que se repita. Para o FHC, o PT perdeu muita presença na política brasileira. O Lula tinha uma imantação que era do Lula e não do PT, disse
Não sei quem vai ser o candidato do PT, mas eu prefiro que seja um candidato saído do PSDB, do centro, não necessariamente do PSDB, afirmou ele em referência a um eventual segundo turno nas próximas eleições para presidente. O tucano voltou a abrir espaços no partido para uma filiação do apresentador da Globo, Luciano Huck, e disse que a candidatura de Doria à presidência do PSDB não está garantida. Eu acho que a prévia pode acontecer, é bom que aconteça, nunca fui contra a prévia, afirmou. Segundo o FHC, caso Huck decida ser candidato à presidência, ele primeiro precisa ter uma estrutura partidária razoável. O Luciano não tem nenhuma e vai escolher. Essa escolha é importante para a estruturação da campanha e não para o voto. Tem de escolher um partido que tenha capacidade, que seja irrigado por vários setores da sociedade para que você possa chegar a eles, disse. O tucano considera positiva a presença do apresentador no partido, mesmo diante de outros pré-candidatos que já existem no PSDB. Acho que o Doria já tem um partido e é suficiente. Não há o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele pode querer ser candidato a presidente, não sei. Acho que seria melhor uma composição entre eles. Na avaliação do FHC, uma filiação de Huck ao partido seria positiva para ambos eles. Vai ter de calcular isso, se vale a pena para ele, para o PSDB, é um candidato, e mais o Huck vai ter de pensar em outra coisa. Qual é o partido que convém a ele? Será que é o PSDB ou meu ponto de vista? Mas que vai prevalecer não é o meu caso. O ponto de vista dele, nunca conversei com ele sobre isso, disse com a Folha Expresso. Justiça mantém fechamento de bares às 17 no Rio. A decisão casa liminar que permitia a abertura até às 20 horas. A Justiça manteve o horário de 17 para o fechamento obrigatório de bares e restaurantes, conforme o decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro. A decisão deste sábado 6, casa liminar concedida na última sexta-feira 5. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrazel, que permitia a abertura até às 20 horas. A medida foi concedida pelo presidente do Tribunal de Justiça TJ, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, após o pedido formulado pela Procuradoria-Geral do município. Na decisão, Figueira destacou que compete ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias para a prevenção à Covid-19. Cabe ao Poder Executivo, com exclusividade, adotar as medidas que entender razoáveis e necessárias para a circulação de pessoas e o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, na hipótese em telemunicípio. Determinou medidas rigorosas que efetivamente interferem na atividade comercial e na liberdade de locomoção, considerando a proibição de lojas funcionarem seja no horário normal, seja como horário reduzido, além de vedar as pessoas de se movimentarem na cidade em horário definido na norma, escreveu o desembargador. Segundo ele, o fechamento dos bares e restaurantes não significa interrupção da prestação de serviços que pode ser feitos pelo sistema de teleentrega. Estar em um bar ou restaurante autoriza o frequentador a ficar sem máscara para se alimentar, o que não se concede nos demais ramos da atividade. Além disso, fechar os bares e restaurantes, como definido no decreto, não significa suspensão da atividade empresarial, na medida em que é de curial sabença trabalharem pelo sistema de entregas em domicílio sem qualquer restrições na norma. Em seu pedido de eliminar a Abrazel,
argumentou que foi dispensado tratamento diferenciado aos demais setores de atividade econômica, com atendimento ao público como shopping center, academia de ginástica e salão de beleza autorizados a funcionar às 6 às 20 horas. 931 milhões de toneladas de alimento foram para o lixo em 2019. Montante equivale a 23 milhões de caminhão de 40 toneladas totalmente carregados e o que, segundo a entidade, seria suficiente para circundar a Terra 7 vezes. Cerca de 931 milhões de toneladas de alimento, 17% do total disponível aos consumidores em 2019, foram para o lixo de residências, do comércio varejista, de restaurantes e de outros serviços alimentares. Segundo pesquisa da Organização das Nações Unidas da ONU, o montante equivale a 23 milhões de caminhões de 40 toneladas carregados, o que, segundo a entidade, seria suficiente para circundar a Terra 7 vezes. O Índice de Desperdícios de Alimento 2021 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, e da Organização Parceria do WRAP do Reino Unido, divulgado esta semana, analisada sobre os alimentares em pontos de venda, restaurantes e residências, considerando partes comestíveis e não comestíveis como ossos e conchas. Foram observados ao todo 152 unidades em 54 países. De acordo com o documento, o desperdício de alimentos é um problema global e não apenas de países desenvolvidos. As perdas de alimentos foram substâncias em quase todas as nações onde os desperdícios foi medido independentemente do nível de renda. A maior parte desse desperdício, segundo o relatório, tem origem em residência. 11% do total de alimentos disponíveis para consumo são descartados nos lares. Já os serviços alimentares e os estabelecimentos de varejo desperdiçam 5% e 2%, respectivamente. Em termos globais, para captar 121 quilos de alimentos são desperdiçados por consumidor a cada ano. Deste total, 74 quilos são descartados no ambiente doméstico. O desperdício tem impactos ambientais, sociais e econômicos significativos, assinala o relatório. Entre 8% e 10% das emissões globais de gases de efeito estufa, por exemplo, estão associadas a alimentos não consumidos, considerando as perdas em toda a cadeia alimentar. A diretoria executiva do PNUMA, Inge Andersen, avalia que a redução do desperdício de alimentos ajudaria a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, retardaria a destruição da natureza, aumentaria a disponibilidade de comida e assim reduziria a fome, além de contribuir para economizar o dinheiro em um momento de recessão global. Se quisermos levar a sério o combate à mudança climática e à perda da natureza e da biodiversidade, à poluição e ao desperdício das empresas, governos e cidadãos de todo o mundo devem fazer a sua parte para reduzir o desperdício de alimentos, disse, ao destacar que a cúpula dos sistemas alimentares da ONU deste ano será uma oportunidade de lançar novas e ousadas ações para enfrentar o desperdício alimentar. Segundo a ONU, o total de 690 milhões de pessoas afetadas pela fome ao longo de 2019 deverá crescer de maneira acentuada por conta da pandemia de Covid-19. Além dessa parcela da população global existente, também, de acordo com a entidade, de 3 bilhões de pessoas incapazes de custear uma dieta saudável. Uma das sugestões apontadas no relatório é que os países incluam o desperdício de alimentos nas contribuições nacionalmente determinadas NDCs, na sigla em inglês, no âmbito do Acordo de Paris, enquanto fortalece a segurança alimentar e reduzem os custos para as famílias. E documento também defende
a prevenção do desperdício de alimentos como uma área primária a ser concluída nas estratégias de recuperação da Covid-19. Cerca de 14 países já possuem dados sobre o desperdício doméstico de alimentos coletados, de forma compatível com o índice do PNUMA. Outros 38 países têm dados sobre desperdícios domésticos e com pequenas mudanças na metodologia, cobertura geográfica ou tamanho da amostra permitiria a criação de uma estimativa compatível com a Agência Brasil. Conheça a história de mulheres que pelo século estudam os astros. Desde que o mundo é o que olha para o céu, passou a ser questionamento de dinâmica dos sistemas e mulheres estão presentes nos debates e nos achados astronômicos. Eles amam as estrelas e estão ligadas ao universo, seja pela astronomia ou por áreas ligadas à ciência, que estudam os astros como física, matemática, engenharia ou até mesmo a filosofia. Desde que o mundo é mundo e que olhar para o céu também passou a ser um questionamento de dinâmica do sistema, as mulheres estão presentes nos debates e nos achados astronômicos. Passaram ao longo da história por percalços que as colocaram em situação de desigualdade, como preconceito e normas que as deixavam de fora da jogada. Caminham ainda mais desbravadoras, que só enfrentaram, quebraram regras, construíram novos paradigmas para ter o direito de estudar, pesquisar, descobrir e grifar seus nomes nas estrelas. Falamos aqui de Marias ou Mares, de mulheres do mundo. Todos falamos aqui de Hipatia ou Hipatia de Alexandria, nascida no Egito no século IV, que à frente de seu tempo se lançou aos cálculos matemáticos e pesquisava astronômicos, o que custou a sua própria vida, segundo relatos históricos. Hipatia teve como inspiração o pai, que era diretor do Museu de Alexandria. Segundo conta a história, foi por incentivo dele que decidiu estudar e mais à frente lecionar, deu aula em diversas áreas, como filosofia, matemática, até ocupar a direção da Academia de Alexandria, um cargo não conferido às mulheres do seu tempo. Na astronomia, há relatos de que estudou a órbita dos planetas, até teria participado do projeto para a construção de um astrolábio, uma espécie de calculadora astronômica. Por defender o raciocínio lógico, foi acusada de blasfêmia, segundo historiadores, morta por extremista. A pesquisa atribuída a Hipatia de Alexandria e os principais registrados da vida, a obra dela se perderam como o grande incêndio da Biblioteca de Alexandria. Hipatia é considerada a primeira matemática da humanidade e foi pelo ato de ensinar que teve seu nome ventilado ao longo do século e milhares de quilômetros distante do Egito. De Hipatia, falamos também da brasileira Patrícia Figueiro, que fez da multiplicação do saber projeto de vida como pesquisadora em ciência e tecnologia do Museu de Astronomia e Ciência Afins, ligada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Doutora em Física, Patrícia atuou em pesquisas na área da astrofísica e em pesquisas com galáxia ativa, aquelas que hospedam um buraco negro supermassivo no centro e que estão em atividade. Também trabalhou com os aglomerados de galáxias, estudando estes objetos através das lentes gravitacionais, mas hoje o trabalho está focado na divulgação científica, atualmente no MAST. Eu trabalho
com divulgação científica, mais especificamente com a divulgação e popularização da astronomia. Então, no museu, eu coordeno projetos que passam desde a formação inicial e continuada de professores na área da astronomia, e também projetos de incentivo de jovens para as carreiras científicas, que é o caso do projeto Meninas no Museu. Eu utilizo esta ciência para inspirar, motivar, esclarecer esta temática para a sociedade, diz. Patrícia destaca que a trajetória formativa é de pesquisa e muito solitária. Segundo ela, que teve o sonho e desafio de fazer um doutorado em outro país longe da família. Este é um momento também de se encontrar com a própria sombra. E a nossa garra é determinação que fazem a diferença neste processo que tão solitário, diz. E como outro cientista ao longo do tempo se espalha na vivência e humanidade de outros cientistas de atualidade no Instituto de Física e no Departamento de Astronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, temos a presença de mulheres muito fortes, muito capazes no que diz a respeito à ciência. Entre elas estão Thaisa Storch e Miriane Pastoriza. E Thaisa Storch foi a minha orientadora, mulher incrível no sentido amplo da palavra mulher. 3 filhos, levando sua vida dupla de mãe pesquisadora, e Miriam Pastoriza, que é argentina e saiu do país no período ditatorial, chegou ao Brasil em condições diversas e foi um dos grandes nomes das consolidações dessa carreira da astronomia no Brasil, país que ela acabou adotando. Para as mulheres, como ama as estrelas, e para todas as outras cientistas, deixa um recado: a astronomia é uma área para as mulheres, porque somos capazes, inteligentes, dedicadas, aguerridas, uma área ou profissão que não é para mulheres, ela não é para ninguém, não para pessoa alguma, com a Agência Brasil. Após o decreto municipal que proíbe a abertura de quiosques, ambulantes e barraqueiros nas praias do Rio de Janeiro como forma de reduzir o fluxo de pessoas e conter a pandemia, a medida dividiu a opinião de turistas e cariocas. Alguns apoiam a restrição, outros reclamam de não ter onde comprar sequer uma água. Já os trabalhadores demonstram receio de perder o emprego. Para muitos, a medida foi injusta ao permitir que bares e restaurantes permaneçam abertos, ainda que em horário reduzido, embora sejam ambientes fechados, mais propensos à propagação do coronavírus do que os quiosques, que funcionam ao ar livre. Tenho medo pelo nosso emprego se continuar fechado. A gente fica ansioso. Acho que não adianta muito. O restaurante, que é fechado, abre até às 17 horas. E a gente, que é ambiente aberto, fica fechado. Não faz muito sentido, lamentou Tiago Maia, ajudante de garçom, que trabalha em um quiosque na Praia do Leme, junto a outros 22 funcionários. Em frente aos quiosques fechados, alguns trabalhadores permaneceram cuidando do patrimônio. Entre eles, o medo de perder o emprego era grande. Alguns falaram à reportagem, mas sem se identificar totalmente. Não entendi eles fecharem os quiosques. O meu emprego, com certeza, vai correr risco. Porque, se o quiosque ficar fechado, não vai ter como arcarem com o meu salário, disse um funcionário que se identificou apenas como João, de um quiosque na Avenida Niemeyer, tradicionalmente frequentado por turistas, já que oferece uma ampla vista das praias do Leblon e de Ipanema. Turistas. Enquanto isso, turistas que não sabiam das restrições demonstram frustração,
por não ter onde comprar uma bebida para matar a sede. Atrapalha muito. O turismo depende disso aí. A gente quer tomar um refrigerante, uma bebida e não tem. Não adianta fechar os estabelecimentos. Quem tem de ter consciência é o povo. É ruim para quem vem frequentar e é ruim para quem presta o serviço, reclamou Sebastião Rezende, empresário do ramo de carnes, que veio do Mato Grosso do Sul visitar o Rio com a esposa Jussara. Outras pessoas preferiam que tivesse sido adotada uma medida intermediária, como a redução no horário dos quiosques ou do número de clientes, do que simplesmente fechá-los totalmente. Eu não estou achando que adianta porque muita gente precisa trabalhar. Poderia botar uma regra, com menos pessoas, em vez de parar tudo. Como as pessoas vão se manter? Fica difícil, disse Larissa Gomes de Souza, que trabalha passeando com cachorros na Praia do Leme. Mas a medida também teve apoiadores, preocupados com o aumento na transmissão da Covid-19 no bairro. Eu acho que resolve. Qualquer medida para minimizar a transmissão do coronavírus entre a população é bem-vinda. Sou a favor. Não abrir os quiosques é mais para evitar que as pessoas venham para a praia. E Copacabana está com um dos maiores índices de transmissão, disse Igor Rodrigues, que trabalha na área de tecnologia da informação e passeava com o filho pequeno na carona da bicicleta. Fiscalização. O secretário municipal de Ordem Pública, Breno Carnevali, defendeu a medida, como forma de não incentivar as pessoas a frequentarem as praias. Ele esteve pessoalmente coordenando as ações de fiscalização na orla. Esta decisão é técnica, do ponto de vista sanitário. A vigilância sanitária fez estudos e a demonstração de que quiosques, ambulantes e pontos fixos na praia favorecem muito a aglomeração de pessoas nas areias. E isso é um fator de gravidade para a circulação do vírus, disse Carnevali. Enquanto os quiosques permanecem fechados na orla, nas ruas internas, era grande a quantidade de clientes nos bares e restaurantes, com pessoas bebendo próximas umas das outras. Questionado sobre isso, o secretário se limitou a dizer que a capacidade de atendimento especificada no decreto municipal é de 40% dos clientes, mas não respondeu como será feita essa fiscalização. Com a Agência Brasil. Papa Francisco encontra o maior clérigo xiita do Iraque, visita local de nascimento do profeta Abraão. O Papa Francisco entrou em um beco estreito na cidade sagrada de Najaf, no Iraque, para realizar uma reunião histórica com o principal clérigo xiita do condado e visitou o local de nascimento do profeta Abraão neste sábado, 6, para condenar a violência em nome de Deus como a maior blasfêmia. Os eventos interreligiosos a cerca de 200 quilômetros de distância, um em uma cidade empoeirada e construída, outro em uma planície deserta, reforçaram o tema principal de sua arriscada viagem ao Iraque, que o país sofreu muito. Deste lugar, onde a fé nasceu, da terra de nosso pai Abraão, vamos afirmar que Deus é misericordioso e que a maior blasfêmia é profanar seu nome odiando nossos irmãos e irmãs, disse Francisco em seu, onde Abraão nasceu. Com o vento do deserto soprando sua batina branca, Francisco, sentado com líderes muçulmanos, cristãos e yazidis, falou à vista da escavação arqueológica da cidade de 4.000 anos que compreende um zigurat, templo no estilo pirâmide, um complexo residencial, templos e palácios. Horas mais cedo em Najaf, Francisco conheceu o grande Ayatollah Ali al-Sistani,
uma visita que foi um sinal poderoso para a convivência em um país devastado pela violência internacional. Papa Francisco encontra o maior clérigo xiita do Iraque, visita local de nascimento do profeta Abraão. Foto, Reuters/Tahrir al-Sudani. O Papa Francisco participa de uma oração interreligiosa no antigo sítio arqueológico de Ur, tradicionalmente considerado o local de nascimento de Abraão, em Ur, perto de Nassiriya, Iraque, 6 de março de 2021. Credit, foto, Reuters/Tahrir al-Sudani. Por Jornal do Brasil, publicado 06, mar, 2021-1003. O Papa Francisco entrou em um beco estreito na cidade sagrada de Najaf, no Iraque, para realizar uma reunião histórica com o principal clérigo xiita do condado e visitou o local de nascimento do profeta Abraão neste sábado, 6, para condenar a violência em nome de Deus como a maior blasfêmia. Os eventos interreligiosos a cerca de 200 quilômetros de distância, um em uma cidade empoeirada e construída, outro em uma planície deserta, reforçaram o tema principal de sua arriscada viagem ao Iraque, que o país sofreu muito. Deste lugar, onde a fé nasceu, da terra de nosso pai Abraão, vamos afirmar que Deus é misericordioso e que a maior blasfêmia é profanar seu nome odiando nossos irmãos e irmãs, disse Francisco em seu, onde Abraão nasceu. Com o vento do deserto soprando sua batina branca, Francisco, sentado com líderes muçulmanos, cristãos e yazidis, falou à vista da escavação arqueológica da cidade de 4.000 anos que compreende um ziggurat, templo no estilo pirâmide, um complexo residencial, templos e palácios. Horas mais cedo em Najaf, Francisco conheceu o grande Ayatollah Ali al-Sistani, uma visita que foi um sinal poderoso para a convivência em um país devastado pela violência. A invasão dos Estados Unidos em 2003 mergulhou o Iraque em anos de conflito sectário. A segurança melhorou desde a derrota do Estado Islâmico em 2017, mas o Iraque continua a ser um teatro para a resolução global e regional de resultados, especialmente uma amarga rivalidade Estados Unidos-Irã que tem jogado fora em solo iraquiano. Sistani, 90 anos, é uma das figuras mais influentes do Islã xiita, tanto dentro do Iraque quanto além, e seu encontro foi o primeiro entre um papa e um clérigo xiita tão sênior. Após a reunião, Sistani convocou os líderes religiosos mundiais a manter grandes poderes para prestar contas e para que a sabedoria e o senso prevalecessem sobre a guerra. Ele acrescentou que os cristãos devem viver como todos os iraquianos em paz e convivência. Em um comunicado, Sistani disse: a liderança religiosa e espiritual deve desempenhar um grande papel para pôr um fim à tragédia, e exortar os lados, especialmente grandes poderes, a fazer prevalecer a sabedoria e o bom senso e apagar a linguagem da guerra. O encontro ocorreu na humilde casa que Sistani aluga por décadas, localizada perto do Santuário Imam Ali, em Najaf. Uma foto oficial do Vaticano mostrou Sistani em seu tradicional manto preto xiita e turbante sentado em frente a Francisco. Em 1947, um ano antes do nascimento de Israel, a comunidade judaica do Iraque somava cerca de 150 mil. Agora são poucos. Um funcionário local da igreja disse que os judeus foram contatados e convidados, mas a situação para eles era complicada, particularmente porque eles não têm uma comunidade estruturada. No entanto, em eventos passados semelhantes em países predominantemente muçulmanos, uma figura judaica estrangeira sênior participou.
Hostilidade, extremismo e violência não nascem de um coração religioso, são traições à religião, disse o Papa. Nós crentes não podemos ficar em silêncio quando o terrorismo abusa da religião, na verdade, somos chamados inequivocamente a dissipar todos os mal-entendidos, disse ele. Militantes do Estado Islâmico, que tentaram estabelecer um califado cobrindo vários países, devastaram o norte do Iraque de 2014 a 2017, matando cristãos e muçulmanos que se opuseram aos insurgentes. A comunidade cristã do Iraque, uma das mais antigas do mundo, foi particularmente devastada, caindo para cerca de 300 mil de cerca de 1,5 milhão antes da invasão dos Estados Unidos e da brutal violência militante islâmica que se seguiu. Um triunfo de virtude em Ur, Francisco elogiou os jovens muçulmanos por ajudarem os cristãos a reparar suas igrejas quando o terrorismo invadiu o norte deste amado país. Rafael Zembaher, um membro da pequena e antiga religião Sabeanmandayan, agradeceu a Francisco por ter feito a viagem apesar dos muitos problemas no país, que incluem um aumento nos casos de Covid-19 e uma recente onda de ataques com foguetes e bombas suicidas. Sua visita significa um triunfo da virtude, é um símbolo de apreciação aos iraquianos. Abençoado é aquele que arranca o medo das almas. O Papa, que começou sua visita de 4 dias ao Iraque em Bagdá nesta sexta-feira, 5, deverá fazer missa ainda neste sábado na Catedral Caldiana de São José. Nesse domingo ele viaja para o norte, Mossul, um antigo reduto do Estado Islâmico, onde igrejas e outros edifícios ainda carregam as cicatrizes do conflito. Com a agência Reuters. História em quadrinhos retrata a língua indígena de sinais. História em quadrinhos retrata, de forma pioneira, a língua indígena de sinais utilizada pelos surdos da etnia terena. HQ foi escrito por estudante da UFPR. Segundo a universidade, a obra, produzida por Ivan de Souza, em trabalho de conclusão do curso de licenciatura em Letras Libras, tem o propósito de fortalecer o reconhecimento e a preservação das línguas de sinais indígenas e é apresentada em formato plurilingue, sinalizada também na língua brasileira de sinais, Libras. A UFPR lembra que comunicação por meio da língua materna é importante pois ajuda a manter viva a cultura, a identidade e a história dos povos indígenas. Nas aldeias da etnia terena, localizadas principalmente no estado de Mato Grosso do Sul, a língua oral terena é amplamente utilizada. Os surdos dessa etnia também se comunicam com sinais diferentes dos pertencentes ao sistema linguístico utilizado pelos surdos no Brasil, Libras. Após diversas pesquisas, especialistas concluíram que esses sinais constituem um sistema autônomo, chamado língua terena de sinais. Cultura indígena. O trabalho de conclusão do curso de licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal do Paraná, UFPR, teve início em 2017, quando o estudante pesquisava a história dos surdos no Paraná, na iniciação científica. De acordo com a universidade, todo o processo teve acompanhamento de pesquisadoras que já desenvolviam atividades com os terena surdos, usuários da língua terena de sinais. A comunidade indígena também teve participação ativa no desenvolvimento e depois, na validação da obra junto ao seu povo. Para a indígena Maísa Antônio, professora de educação infantil, continuar pesquisando o tema é importante para que os próprios integrantes das aldeias entendam melhor os sinais utilizados por parte de seu povo. Indígena da etnia terena,
Ela trabalha com a língua materna na escola da comunidade. Nossos alunos têm optado por estudar na cidade, por não estarmos preparados para recebê-los em nossa escola. Essa história em quadrinhos servirá como material didático para trabalharmos com os alunos surdos e como incentivo para que nós, professores, busquemos novas ferramentas de ensino nessa área, disse, em entrevista ao site da UFPR. Sinalário Souza e os especialistas que o auxiliaram no projeto também desenvolveram um sinalário, isto é, um registro em libras dos principais conceitos apresentados na narrativa visual e um glossário plurilingue abrangendo palavras utilizadas no dia a dia da comunidade. Levantamos os vocabulários que mais se repetiam e organizamos em uma planilha. Depois buscamos localizar os sinais já existentes em sites e aplicativos. Filmamos os sinais e disponibilizaremos esse material no YouTube, com o objetivo de expandir o conhecimento sobre as línguas sinalizadas e de minimizar a barreira linguística, explica. De acordo com o autor, o trabalho tem relevância para os indígenas da comunidade terena e de outras etnias e para a sociedade em geral. Esse é mais um material disponível para os terena ensinarem sua história de forma acessível a ouvintes e surdos. É importante também para mostrar à sociedade como existem povos, culturas, identidades e línguas diferentes no país. E que essa diversidade precisa ser respeitada, preservada e valorizada. O jovem escritor tem esperança de que o trabalho possa despertar a sensibilidade para com os povos indígenas e para as demais línguas de sinais presentes no Brasil. Outro objetivo do autor é que, com o reconhecimento dessas línguas autônomas de sinais, torne-se possível que surdos indígenas tenham, de fato, o direito de serem ensinados em sua língua materna garantido, assim como apregoado na Constituição Federal. Ele pretende distribuir a HQ em escolas indígenas. Segundo a UFPR, além de possibilitar a disseminação e a preservação da língua terena de sinais, a história tem o propósito de evidenciar a cultura e a história desse povo. O estudante cita uma das pesquisadoras que trabalhou com ele nesse projeto para definir o que pensa sobre o tema. Cada língua reflete um modo de ver o mundo, um modo diferente de pensar. Se perdemos uma língua, perdemos possibilidades, perdemos a capacidade de criar, imaginar, pensar de um modo novo e talvez até mais adequado para uma dada situação, indica Priscila Aline Sumaio Soares em sua tese de doutorado intitulada Língua Terena de Sinais. Só podemos preservar aquilo que é registrado e esse é um dos nossos objetivos, preservar uma pequena parte da história do povo terena por meio da HQ, afirma Souza. A história A Obra Sol, a Pajé Surda ou Senumokerikaxikoixomunete, em língua terena, conta a história de uma mulher indígena surda anciã chamada Caxi que exerce a função religiosa de pajé, Coixomunete, em sua comunidade. Ao ser procurada para auxiliar em um parto e após pedir a benção dos ancestrais para o recém-nascido, o futuro do povo terena é revelado e transmitido a ela em sinais. A história mostra um pouco da rica cultura desse povo, as situações, consequências e resistência após o contato com o povo branco, revela Souza. Inspirada na história real do povo terena, a narrativa apresenta a comunidade em uma época em que ela ainda vivia nas Antilhas e era designada pelo nome Aruac. A pajé Caxi, procurada por uma mulher em trabalho de parto, ajuda no nascimento do pequeno Ilha Cocovo. Trajetória dos Terena. A partir daí,
A obra ilustra um pouco da trajetória desses indígenas e da sua instalação em território brasileiro. Buscando caminhos que levasse aos Andes, em meados do século XVI, os espanhóis estabeleceram relações com os Terena, à época chamados de Guaná, na região do Chaco Paraguaio. A chegada dos brancos acarretou muitas mudanças nas vidas dos indígenas, que procuraram, durante certo período, locais onde pudessem exercer seu modo de vida sem a influência da colonização. Assim esse povo chegou ao Brasil, no século XVIII, e se instalou na região do Mato Grosso do Sul. Mesmo em outras terras, os conflitos trazidos pela colonização ainda eram um problema. A Guerra do Paraguai envolveu os Terena, que foram forçados a participar para garantir seus territórios e, no conflito, perderam muitos membros de sua comunidade. Após a guerra, questões territoriais continuaram causando embates. Nesse período, os Terena se viram obrigados a trabalhar nas fazendas da região, situação que ocasionou a servidão dos indígenas. Segundo a UFPR, com informações da Comissão Pró-Índio de São Paulo, algumas famílias dessa população indígena se mantiveram às margens das fazendas, ocupando pequenos núcleos familiares irredutíveis à colonização. Foram essas ocupações que, regularizadas no início de século XX, formaram as reservas indígenas de Cachoeirinha e Taunay/Ipeg. A orientadora do trabalho e coordenadora do projeto de pesquisa institucional HQS Sinalizadas, Kelly Priscila Lodo Cesar, destaca que trabalhar com diferentes línguas envolve conhecimentos históricos com e sem registros escritos. É necessária uma grande entrega à pesquisa e o Ivan fez isso com louvor. Além de encantar o povo Terena com a HQ, os pesquisadores participantes e colaboradores se encantaram com seu empenho e sua autonomia invejável, permeados de humildade. As ilustrações da HQ foram feitas por Júlia Alessandra Ponic, que é acadêmica do curso de Design Gráfico da UFPR, autora, ilustradora e roteirista de histórias em quadrinhos. A defesa do TCC de Souza está agendada para o final de março, com o lançamento oficial da história. HQS Sinalizadas. O projeto da UFPR HQS Sinalizadas trabalha com temas transversais dos artefatos da cultura surda: história, língua, cultura, saúde. O objetivo é criar, aplicar e analisar histórias em quadrinhos sinalizadas como o uso de sequências didáticas bilíngues para o ensino de surdos. Além da elaboração de materiais bilíngues capazes de auxiliar na aprendizagem, a proposta permite aprofundar os estudos linguísticos como prática social. Todas as HQS produzidas pelo grupo apresentam vídeos sinalizados, desenhos, ilustrações e escrita do português. Essas linguagens podem ser utilizadas, especialmente, quando a proposta destinar-se a contemplar os temas transversais como ética, orientação sexual, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural, trabalho e consumo, congregando professores e pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, sugere Kelly. Com a Agência Brasil.